Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje ele é um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, né? Dicas de beleza, maternidade, maquiagem, cabelos, enfim. Eu resolvi gravar esse vídeo, né? Já quero deixar logo aqui no início a intenção do meu vídeo é de ajudar, né? Porque querendo ou não, é uma exposição. Como vocês viram aí no título, né? Eu resolvi compartilhar um pouco da minha experiência e aprendizado, né? Com a intenção de realmente ajudar quem tá passando por isso ou ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Antes de eu começar a contar um pouco da minha história e tudo mais, né? O vídeo em si, eu gostaria de falar uma coisa. Se você tenha a intenção de fazer algum comentário ruim ou desnecessário, eu já te convido a sair do vídeo, né? Porque eu não aceito, não tolero nenhum tipo de comentário maldoso ou algum comentário bonzinho ali, mas disfarçado, né, de ataque de alguma maneira, né? Eu não admito isso com a dor que eu passei e com a dor dos outros, né? Então, o mínimo que eu exijo aqui é respeito. Então, se você tem a intenção de fazer algum comentário assim, já saia do vídeo, né? O que é bom eu tô aceitando, o que é ruim tô mandando embora. Então, peço encarecidamente isso pra vocês. Vamos lá, vou começar aqui contando por que eu tive depressão e como que eu pude, as coisas que eu fiz, né, pra melhorar bastante sobre isso. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, não de ter crises de ansiedades assim, mas de ter episódios de ansiedade, ansiedade muito forte. Por exemplo, nos meus 2 primeiros empregos, no primeiro dia dos meus 2 primeiros empregos, eu faltei por ansiedade, passei mal, vomitei, fiquei de cama, e então era essa ansiedade que me fazia passar mal, né? De ter algo novo, de ficar nervosa pensando demais, me deixava muito nervosa e ansiosa. E outros episódios também de ansiedade, onde eu estava extremamente nervosa, onde meus dedos entortaram, e eu comecei a querer, sei lá, desmaiar. Eu não me recordo muito bem, mas o que eu me recordo, assim, bastante é dos meus dedos ficarem duros e tortos. Então, já tive episódios desse jeito de ansiedade, né? Sempre fui assim, mas hoje estou muito melhor sobre a ansiedade. Ainda penso muito, né? Meu pensamento é muito acelerado, pensando em coisas que poderiam ter acontecido, coisas que eu vou fazer, e aquela ansiedade por coisas que talvez nem existam ou não vão acontecer. Mas em relação a antigamente, hoje em dia estou muito melhor. E mais pra frente no vídeo vocês vão entender o porquê. A minha depressão, né? Eu fui diagnosticada com depressão em 2019. Foi um ano onde meus pais estavam se separando. Eu estava grávida também da minha segunda filha, né? Eu estava na minha segunda gestação. Então, eu já tinha o Oliver, né? Meu primeiro filho, ele tinha 8 meses quando eu engravidei da segunda vez. E foi um ano muito turbulento mesmo, né? Por conta da separação dos meus pais. Todo mundo pensa, né, que eu quero ou queria que eles ficassem juntos, mas não é isso, gente. Só quem vive uma separação dos pais que vai entender. Então, eu sei em plena consciência e sabia também na época que aquela era a melhor decisão que eles poderiam ter tomado. Mas nós, como filhos, né, eu vou falar por mim, passei assim, foi um momento muito difícil pra mim. Parece que enquanto eu estava vivendo com eles, tava tudo normal. E quando eles se separaram, que foi todo aquele negócio, né, parece que fez um pim em mim que eu comecei a ficar cada vez mais triste. Então, tudo que eu percebia naquela época é que eu estava cada vez mais triste. E triste, tristeza pra lá, tristeza pra cá. E aí começava a chorar, brigava muito com meu marido. Então, as coisas só foram piorando. E eu me sentia numa escuridão total. Eu me sentia no fundo do poço. Eu ficava muito nervosa porque eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, né? Sendo que não foi minha culpa, eu não fiz nada para aquilo acontecer comigo. E esses tipos de pensamentos me deixavam muito nervosa, né? Aquele sentimento de injustiça. Eu queria que as coisas fossem justas para mim, né? Porque eu não fiz nada para merecer aquilo. Eu pensava desse jeito, né? Não fiz nada para isso acontecer comigo.
tô aqui definhando minha vida, minha família e não foi minha culpa, né? Eu pensava desse jeito. Gente, uma pausinha aí no que eu estava falando. Eu estava editando esse vídeo e senti que eu deveria complementar essa parte onde eu falo que eu tinha muita raiva, sentimentos de injustiça, que meus pensamentos eram que aquilo não deveria acontecer comigo, que eu não fiz nada para aquilo acontecer, né? Que não era culpa minha. E hoje em dia eu ainda penso da mesma maneira. Só que hoje em dia eu tenho maturidade e entendimento para saber que realmente não foi a minha culpa, que ninguém procura uma doença, né? Ninguém procura depressão ou qualquer outra doença. E mesmo se eu pudesse voltar no tempo, não caberia a mim resolver, né, o casamento dos meus pais, porque não estava no meu poder, não estava no meu controle, estava no controle deles. Então, mesmo se eu pudesse voltar no tempo, eu ainda assim não poderia fazer nada, né, para, sei lá, tentar ajudar, enfim, resolver aquelas situações, né? Então, hoje, com o entendimento e a maturidade que eu tenho, eu não tenho mais os sentimentos de raiva, injustiça. Ai, por que que aconteceu comigo? Eu acredito muito que Deus permite algumas coisas que aconteçam na nossa vida para a gente crescer. Não é porque eu tinha que aprender alguma coisa, não é que eu tinha que Deus tinha que me ensinar uma lição, porque eu estava merecendo, entende? Eu acredito nisso, que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente cresça, para que a gente progrida, né, tenha sucesso, que talvez em situações confortáveis a gente não aprenderia. Então, algumas coisas, sim, na nossa vida, a gente vai aprender pela dor, né? Que talvez ali no momento de tranquilidade, a gente não aprenderia. E sei que, né, se Jesus Cristo sofreu tantas coisas, né? A gente não vai passar ileso nessa vida sem sentir nada, sem sentir dores, momentos assim de desespero, desafios, assim como também a gente vai passar por momentos de alegria, né? Para que a gente reconheça o bom, né? Se não houvesse o amargo, a gente não reconheceria o doce. Então, é isso que eu gostaria de complementar com vocês, que hoje eu ainda tenho o pensamento de que realmente não foi minha culpa, não foi nada assim que eu causei, mas hoje em dia eu não tenho os sentimentos de raiva e injustiça. Era isso que eu queria falar. Agora, bora continuar o vídeo. Aquele ano foi um ano bem difícil. Meus pais estavam se separando naquele ano. Eu tive a minha filha, né, a Juliana, aí eu juntou depressão pós-parto e logo depois veio a pandemia, né, em 2020. Então foram 2 anos até 3 anos ali muito difíceis mesmo. E eu cheguei numa situação, gente, que eu tava me sentindo tão. Como é que eu posso dizer? Eu tô tentando não chorar, tá? Eu me sentia muito triste, numa escuridão assim, sem fim, eu não sabia pra onde ir. Meu marido, ele sempre me ajudou muito, sempre conversou muito comigo, embora eu brigasse muito com ele sempre esteve ao meu lado e sempre me ajudando e conversando comigo, falando, não, você pode, você consegue, você precisa de ajuda também, né? A gente tá aqui pra te ajudar. E foi aí onde eu tive que passar com um psiquiatra, porque tava muito difícil mesmo. Então eu passei com o psiquiatra, né? Minha mãe me levou até lá. Ele me passou remédios para eu tomar, porque além de tudo isso, né, eu não dormia porque eu tinha muito pesadelo. E não era pesadelo, ai, bicho papão, era um pesadelo muito pesado mesmo, onde eu chorava toda noite. Às vezes meu marido tinha que me acordar porque eu tava chorando muito, né? Ele tinha que me acordar daquele pesadelo. E eu acordava muito triste, porque aquele sentimento que eu estava tendo no pesadelo me ficava comigo durante o dia na vida real mesmo. Então eu ficava. A gente, eu tava um caco naquela época. E eu não sei como é que eu sobrevivi a tudo isso. Então, além de eu não conseguir dormir, porque eu tinha uma bebê recém-nascida, o Oliver era pequenininho também, bebê, né? Querendo ou não, era um bebê. E eu tinha pesadelo quando eu deitava minha cabeça para dormir, eu tinha pesadelo e eu não descansava minha mente de jeito nenhum. Eu não tinha uma válvula de escape nenhum. Então, ficando em casa com 2 crianças, né, 2 bebês, dando tudo de mim para eles, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro para dar uma relaxadinha ou dormir, minha mente não descansava. Então, tava assim horrível para mim. Então, quando o médico falou que ia me passar o antidepressivo e um remédio para dormir,
o psiquiatra, né, eu fiquei muito chateada mesmo, porque eu não queria usar remédio para isso. Mas eu entendia que eu precisava de ajuda. Então eu comecei a tomar os remédios. O remédio de dormir me fazia muito mal mesmo. Não era um sono natural, não era aquele. Quando você tá com sono, seu olho fica pesado, sabe? Você quer dormir, quer relaxar, você tá com sono. Todo mundo sabe a sensação de ter sono. Mas não era um sono natural. Eu sentia um mal-estar na minha cabeça. Sabe quando só deitando resolve? Eu sentia um peso na minha cabeça que eu só tinha que deitar a minha cabeça. E quando eu deitava, eu dormia. E aquilo estava me fazendo muito mal, porque além de eu estar passando mal, né, fisicamente, eu não conseguia cuidar dos meus filhos direito, né? Eu tinha 2 crianças e tinha. O remédio ele era assim: eu dormia a noite inteira e tinha que dormir mais ou menos metade do dia, até umas 3 horas da tarde. Só que, obviamente, eu não fazia isso, né? Porque meu marido saía para trabalhar, sempre trabalhou, e eu fiquei em casa com as crianças. Então, eu era obrigada, assim, a me manter acordada, mesmo caindo de sono, passando mal, para cuidar das crianças. E aí eu resolvi parar de tomar o remédio. Eu tomei, acho que por uma semana ou uma semana e meia, eu não aguentei. E eu falei, não, eu não posso com esse remédio, eu vou lutar contra os meus pesadelos mesmo, vou levando. Eu tinha medo de dormir. Eu demorava muito para dormir. Eu eu ficava só procrastinando o meu dormir, sabe? Então eu tinha medo. Eu tinha medo de ir, porque eu sabia que quando eu fechasse meus olhos, eu ia ter pesadelo de novo. Ai, que saco, eu não queria chorar nesse vídeo, gente, desculpa. Então, o remédio antidepressivo, ele me ajudou muito, porque me deixava muito calma, sabe? E assim que eu passei com o psiquiatra, eu já comecei também a passar com a psicóloga. E isso, gente, foi um divisor de águas pra mim, porque na minha primeira consulta eu pude enxergar uma luz no fim do túnel. Eu chorei, eu lembro que eu chorei muito naquele dia porque eu me abri pra ela, né? Falei tudo que estava acontecendo e ela foi me explicando o que acontece quando a pessoa está com depressão. Não é que você é uma depressão, você está com depressão. E aquilo, eu saí muito feliz daquela consulta, porque eu falei, caramba, eu realmente não sou assim, eu estou assim, então isso tem uma solução. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, se você tá passando por isso ou conhece alguém, né, procure ajuda profissional, porque isso, gente, é um divisor de águas. Você começa a entender o que realmente está acontecendo com você. É óbvio que teve um motivo. Toda doença ou todo mal-estar, qualquer coisa que aconteça com você tem um motivo, não é desvalidando. Mas você recebe uma explicação também, cientificamente, biologicamente, tudo. Porque as coisas que estavam acontecendo comigo, né? A minha psicóloga explicou que era uma. Eu vou explicar bem assim por cima, tá? Na minha cabeça tá tudo certinho, mas na hora de explicar é meio difícil. Não sou nenhuma coach, nenhuma profissional, mas vou explicar aqui pra vocês de acordo com o que eu aprendi e que eu lembro. É uma reação química que acontece no nosso cérebro. Então, o remédio antidepressivo, ele ajuda a manter equilibrado, né? A depressão, ela é um desnível emocional muito grande, né? Todo mundo fica triste, todo mundo fica feliz, só que a depressão, ela é um desnível muito grande onde você precisa de ajuda para sair, né? Para você voltar a ficar em equilíbrio. E o remédio antidepressivo, na primeira vez que eu usei, eu pude notar isso claramente. Tanto é que eu lembro de uma situação que hoje em dia eu acho engraçado, né? Mas na época eu não notei muito. Meu marido falou alguma coisa pra mim e eu acho que ele esperava que eu fosse brigar com ele, né? Naquela, eu não sei, eu não lembro o que ele falou pra mim, mas eu só lembro que eu falei, tá bom, né? Eu tava no mundo da lua, gente. Não é que eu fiquei bobona, mas eu tava muito tranquila. Ele voltou assim, voltou a cabeça e falou, você não vai falar nada, não vai brigar? O que você falou mesmo? Então, ele falou, nossa, esse remédio tá fazendo efeito mesmo, hein? Mas não é que eu tava assim bobona, eu tava tranquila, né? Eu não tava naquele negócio todo. E pra mim, tudo que, assim, o que eu estava sentindo é que eu estava em turbulência, em terremoto, em escuridão dentro de mim. E conforme eu fui tendo as sessões, né, com a psicóloga, parece que cada pecinha foi se encaixando dentro de mim
Parece que todo aquele nevoeiro, toda aquela tempestade que estava dentro de mim foi dando claridade, né? Eu fui vendo as coisas mais claramente, mais racionalmente e não emocionalmente. E então, passar com a psicóloga me ajudou muito. E aí eu comecei a me interessar por psicologia, comecei a me interessar pelo estudo do cérebro e tudo que acontece quando uma pessoa está em depressão, quais são as substâncias no nosso corpo que libera quando a gente está com depressão e o que o nosso corpo precisa para que isso melhore. E aí eu fui estudando, né? E teve uma época que eu não consegui passar mais com a psicóloga e aquilo me gerou um certo desespero, porque eu tinha medo de voltar para onde eu estava, né? Para a situação que eu estava, perdida, chorona, briguenta, na escuridão, e eu tive muito medo de voltar para aquela situação. E aí aquilo começou a gerar um certo desespero e medo. E aí eu pensei assim, bom, eu não posso depender disso. Eu não posso depender do meu marido, eu não posso depender de psicólogo, eu não posso depender de remédio, eu não posso depender de nada e de ninguém para me melhorar. Eu preciso de mim. Eu preciso de mim. Tanto, gente, que, assim, em relação aos remédios, né? Já vou continuar o que eu estava falando, né? De precisar de mim. O remédio de dormir e toda essa situação, né? Tomar remédio antidepressivo, tomar remédio para dormir, tá? Em toda aquela turbulência, toda aquela fase horrível da depressão, é, foi horrível pra mim, porque eu só lembro, por exemplo, né? Uma coisa que me dói muito hoje em dia é que eu só tenho lembranças da Juliana quando eu vejo fotos, por exemplo, porque eu não lembro dela, bebê. Eu não lembro de memórias assim, sabe? A primeira vez que ela andou, a primeira vez que ela falou, eu tava tão ruim que eu não tive e não criei memórias sobre ela. Eu só lembro quando eu vejo fotos, eu só lembro quando, através de memórias ali, que eu tive que tirar foto e gravar, sabe? Porque eu tava muito ruim. E isso me dói muito de, de lembrar disso, sabe? Então, por isso que hoje, com a Laura, né, minha terceira filha, eu comentei, acho que, eu não lembro com quem eu comentei, mas eu falei, eu tô aproveitando muito a Laura. E não é porque eu amo mais ela do que a Juliana ou o Oliver, é porque eu tô tentando fazer com ela tudo que eu não consegui fazer com a Juliana, né? Então, foi aí que, quando eu tive esse pensamento, esse medo, né, poxa, a psicóloga, não vou mais passar com psicóloga. Gente, desculpa, eu não consigo falar chorando e eu tive que me recompor aqui. Mas continuando, quando eu tive esse medo, né, de não passar mais com a psicóloga, de não ter mais essa ajuda, foi aí que eu pensei, eu preciso de mim, né? Foi aí que eu bati o pé no chão, deu aquele up e assim, falei, não, parou, vamos você mesmo, Sandine, vamos você e bora pra cima. Tá com medo sabe que vai dormir, vai ter pesadelo, então bora pra cima dos pesadelos também, né? Não fica, acorda, já acorda, não, foi só um pesadelo. E aí eu comecei a procurar vídeos no YouTube sobre depressão, sobre psicologia, sobre tudo, gente. Eu comecei a estudar muito sobre o assunto. Comecei a escutar podcast quando eu não podia assistir um vídeo, eu colocava o fone de ouvido e escutando um podcast, e isso me ajudou muito, muito mesmo. Isso é a segunda coisa que eu gostaria de passar para vocês. Tenham o autoconhecimento de vocês, né? Busque orientação, informações. Tem aquela frase, o conhecimento liberta. E isso é real, isso é muito real. Porque através do meu conhecimento, né, e claro, das ajudas que eu tive da minha família, de profissionais e até de alguns amigos, eu pude sair dessa situação terrível, né? Hoje eu não estou 100%, né? Obviamente, tem momentos onde eu fico, assim, muito chateada, eu choro, mas o autoconhecimento me ajudou a dar aquele, opa, tá acontecendo de novo, vamos parar. Então, uma coisa que eu gostaria de explicar agora para vocês é sobre o autoconhecimento. Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês. Ai, Deus me ajuda, porque na minha cabeça faz muito sentido e tá aqui tudo certinho.
mas eu ainda tenho uma certa dificuldade de passar isso. Mas vou tentar explicar e resumir da melhor maneira aqui para vocês. Por exemplo, o nosso cérebro tem lá os neurônios, e eu quero que vocês imaginem que esses neurônios são vários caminhos, como se fosse um labirinto. Então, eu gostaria que vocês imaginassem aí, é um labirinto, só que na verdade estou falando dos neurônios, né? Isso foi uma coisa que a minha psicóloga me explicou. Então, quando a gente tá com um hábito ou um vício, ou no estado de depressão, onde você, por exemplo, o meu hábito, né? Vou colocar como hábito. Mas esse hábito me gera um gatilho que me gera outras coisas dentro da minha depressão. Por exemplo, eu me olho no espelho e toda vez que eu me olho no espelho, eu falo, nossa, olha essa barriga. Nossa, olha isso, olha esse peito, olha esse rosto. Né? Nossa, que horrível, óbvio. Aí, isso é um hábito que nós temos, né? Pensamentos negativos. Estou colocando um exemplo, tá bom? Para tentar explicar para vocês. Então, imaginem essa situação, beleza. O nosso gatilho foi só olhar para o espelho. E aquilo me gerou vários pensamentos negativos. E através desses pensamentos, eu comecei a ter sentimentos ruins, ficar triste, ficar nervosa, ficar revoltada, ficar, ai, fulano é mais bonito que eu, fulana, sei lá, melhor, todo mundo é melhor do que você, né? Você tem esse pensamento. E o nosso cérebro, né, quando tem esse gatilho de olhei no espelho, tive pensamentos ruins, sentimentos ruins e talvez atitudes ruins, né, que a atitude é o terceiro passo. Então, é como se o nosso cérebro acendesse a faísquinha e falou, opa, eu tenho que percorrer esse caminho, pensamentos negativos. Então, aquilo é um padrão pro nosso cérebro. E assim como isso, existem vários outros padrões, né, no nosso cérebro, vários outros caminhos que ele fala, opa, é nesse caminho aqui que eu tenho que ir. Então, na minha situação, quando eu tinha um gatilho na depressão, eu brigava, eu chorava, era um fuzuê, gente, que... Ai, mas eu aprendi muito com isso e vai ser outra coisa que eu vou falar mais pra frente no vídeo pra vocês. E aí minha psicóloga explicou isso, Sandine, quando você tem um gatilho de qualquer outra coisa, a sua solução é a briga, né? Porque foi algo que eu via muito no casamento dos meus pais. E eu cresci criando esse padrão no meu cérebro, né? Então, enquanto você não terminar de percorrer aquele caminho, né, você não vai sossegar. E o remédio, isso é a química também que acontece no nosso cérebro. E o remédio antidepressivo, ele me ajudou nessa questão. E outra coisa, mais do que o remédio, tá, gente? O remédio não foi o salvador da minha pátria. A salvadora da minha pátria fui eu mesma que tive que ir atrás. Então, você, da mesma maneira que o seu cérebro criou este caminho, esse padrão, você pode criar outro caminho, criar outro padrão. Então, o exemplo que eu dei, se você olha no espelho e ao invés de você ter pensamentos negativos, você vai se olhar no espelho e já fala, opa, olha só que lindona, olha só esse cabelo, olha esse corpo, né? Você começa a ter pensamentos positivos, ao invés do seu cérebro percorrer o caminho da negatividade, todo aquele negócio que vai te gerar sentimentos ruins, ações ruins, você já vai parar ali, ó, no início, fala, não, olha só como eu sou linda, maravilhosa, não sei o quê, e ali você vai ter sentimentos bons, ações boas. Então, esse foi um pequeno exemplo que eu dei para vocês, sobre você se conhecer. É você notar o que você tá sentindo, falar, opa, eu tô triste, por que eu tô triste, né? Você começou a pensar uma coisa ruim, começa no pensamento. Então, seria ótimo se você já notasse isso quando começou aqui, ó. Fala, nossa, tô chateada, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, não sei o que, não sei o que. Mas, quando você começar a pensar essas coisas, o máximo, assim, é você já notar. Falou, opa, por que eu tô pensando desse jeito? O que de fato aconteceu, né? Alguém me chateou? Então, antes de eu criar um sentimento ruim de discórdia, de briga e negatividade e tudo, você vai raciocinar e falar, não, calma aí, vamos ver, dá pra conversar, dá pra resolver? O que dá pra gente fazer pra resolver? Não dá pra conversar com a pessoa? Então, eu vou pensar aqui da melhor maneira pra não levar pro sentimento, gente, porque quando a gente começa a ter sentimentos ruins,
provavelmente as nossas ações vão ser ruins. Então, isso serve para coisas pequenas e coisas grandes, para você não fazer uma grande besteira na sua vida. O conhecimento, ele me ajudou nisso, sabe? Eu percebia que eu tava negativa, pensando coisas ruins, e aquilo só vai te afundando, vai ficando cada vez pior. E quando você percebe, quando você para aqui no seu pensamento, ou você consegue parar ali no seu sentimento e fala, não, calma, vamos respirar, né? Porque isso, gente, é outra coisa que eu queria falar pra vocês também. Esse negócio de calma, respira, toma uma água, toma um ar, né? Vamos se acalmar, é real, tá? Porque quando você começa a equilibrar sua respiração, você começar a respirar mais calmo, os seus batimentos cardíacos também vai dar aquela estabilizada, você vai poder pensar com mais clareza na situação ou naquele momento que você tá passando, e isso já resolve muita coisa. Então, buscar conhecimento sobre essas coisas me ajudou muito, né? Me ajudou a não ter muitas crises, muitas brigas, muitos pensamentos ruins ou ações ruins. Isso me ajudou demais. Quando você tá nervoso, ou nervosa, ou triste, ou naquela crise de depressão, você fica, querendo ou não, nervosa, com sentimento, com a respiração ofegante, seu batimento cardíaco tá lá no alto, e você precisa parar, você precisa. Eu gostaria de colocar isso também como mais um ponto, né, aqui. É você que precisa. Ah, mas eu não tenho força, eu não consigo. Eu também passei por isso. E neste momento, né, você precisa de ajuda. Busque algum profissional. Existem vários canais gratuitos, tanto na internet quanto por telefone, que você pode ligar, você pode conversar, você pode, sabe, dar aquela desabafada. Procure alguém também que você confie ou que você ame para falar assim: olha, eu preciso de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda. E aí vai chegar um tempo que um momento que você vai conseguir ir por você mesma, bater no peito e falar, não, agora eu consigo ter força assim para enfrentar isso mesmo. Não que você não vai ter mais ajuda psicológica ou de amigos e famílias, mas você vai ter forças para falar assim: "Não, gente, vamos lá, vamos hoje é dia de terapia, não sei o quê". Hoje eu fico muito feliz quando nos dias que eu sei que eu vou ter sessão, né, de terapia. Eu já fico pensando: "Não, eu vou falar isso e isso para ela e tal". E isso é muito bom mesmo. O ponto que eu quero frisar aqui para vocês é que você consegue, você pode, isso pode ter um fim, isso tem um fim, a depressão ela tem fim, né? Você pode sair da depressão, porque eu, gente, por experiência própria, houve época que eu tava assim no fundo do poço, e hoje eu me vejo como muito mais madura, a depressão ela me ensinou muitas coisas, eu pude aprender com tudo isso que eu passei, né? Tudo tem uma explicação e tudo tem uma resolução. E você tem força para isso. Eu vou colocar um exemplo aqui, mas não menosprezando, né, a depressão e tudo que a gente passa. Por exemplo, a gripe. A gripe, ela teve um motivo, né? Você entrou em contato com o vírus da gripe, a sua imunidade talvez estava baixa, e isso tem uma explicação, mas também tem a solução. E a depressão, ela é a mesma coisa, né? A depressão, ela acontece. A depressão não é falta de Deus, a depressão não é falta de vontade ou porque você é preguiçoso, porque eu sei, gente, que quando você está numa fase muito ruim da depressão, você não quer fazer nada, você não tem força nem para lavar uma louça. E não é porque você é preguiçoso, porque você não quer, que você é relaxado. É porque coisas simples você não consegue fazer. E é por isso que a gente precisa de ajuda. Você precisa encontrar motivos e forças para você fazer as pequenas coisas. Porque são essas pequenas coisas que vai te levar a sair da depressão. É um degrau de cada vez, é um dia de cada vez. Isso é muito real. Vive hoje, vive esse momento. Fala, não, hoje eu vou fazer o meu máximo para não ficar ruim. E isso é um exercício diário. Eu aprendi também com as sessões que eu tive de terapia e tudo mais, que você sair desse estado ou você sair de qualquer outra coisa, insegurança, baixa autoestima, tudo isso são exercícios diários que você precisa lembrar e praticar, mesmo sem vontade, tá? Você vai ter que se forçar mesmo a sair dessa situação.
E você pode, você consegue, porque assim como eu consegui, assim como eu estou aqui para ajudar vocês, eu sei que você também pode. E eu gostaria que você, se eu pudesse abrir a sua cabeça para colocar isso aí, que você pode, você consegue, você tem força, você é capaz, né? Já vai mudar muita coisa. Outra coisa que eu queria pontuar aqui para vocês também, até foi uma experiência, que eu aprendi muito com a depressão. Tudo que a gente passa, né? A gente aprende alguma coisa. Por mais que seja, por exemplo, de novo, o exemplo da gripe, né? Eu vou aprender a me alimentar melhor, a aumentar minha imunidade. Mesmo assim, as coisas podem acontecer. Você não vai estar imune a tudo, né? A todas as coisas. Mas você vai aprender, você vai saber passar por aquilo. Então, quando você tiver, você saber, você reconhecer que você está entrando em uma crise de ansiedade ou depressão, ou que você está em um momento que a gente sabe que a depressão, ela é como se fosse tranquila em alguns momentos, mas do nada ela estoura e vira aquela explosão. E eu pude aprender a passar por essas coisas, né? A dar a reviravolta necessária, a positiva, sabe? A passar por isso, por essas coisas positivamente. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, contar também, que eu pude aprender através disso e aprendi na dor, é que eu fui contando para algumas pessoas na época que eu estava com depressão. Eu jurava que essas pessoas iam me entender, que iam ficar do meu lado, e muito pelo contrário, gente. Muitas pessoas se afastaram de mim, muitas pessoas usaram da minha dor contra mim mesma, né, me ferindo mesmo, e me ferindo assim sentimentalmente, sabe? Não fisicamente. Mas eu fiquei muito revoltada e muito chateada com isso. Eu chorava muito na época, muito mesmo. Hoje em dia, penso, né, nossa, que besteira, você se importava tanto com as outras pessoas, né? Só que isso pra mim foi aprendizado, né? Eu chorava muito, me doeu muito, né? Pessoas inventando coisas sobre mim, usando da minha dor contra mim, se afastando de mim, como se a depressão ela fosse contagiosa. E isso gente, na época me deixou muito para baixo, me abalou demais. E o que eu aprendi com isso? Primeiro, não vá contando por aí os seus problemas e as suas dores para qualquer um, né? Procure alguém que você confie ou procure logo um profissional para você começar, porque querendo ou não, é um desabafo, né? Você passar em terapia também. Mas, Sandine, você tá aí fazendo um vídeo agora. Gente, eu aprendi, eu passei por essa experiência na dor e eu estou passando aqui para vocês a minha experiência, né, para que vocês talvez não passem por isso, né, pelo mesmo que eu passei, porque a minha intenção é essa, é ajudar vocês da melhor maneira que eu consigo, né, na situação e no momento que eu estou, né, de tudo que eu já passei também. Então, não saia por aí contando, né, confiando assim em todo mundo que você encontra, porque talvez isso vai fazer muito ruim para você nesse momento, né? Então, uma coisa que eu aprendi também é a não depender emocionalmente dos outros, porque você não precisa disso, você precisa de você, né? Quem vai lutar pelos seus sonhos, quem vai lutar por você é você. Ninguém vai vir aqui e falar assim, Gini, me fala aí qual o seu sonho que eu vou ir atrás. Eu vou lutar minha vida inteira pelo seu sonho, né? É você que tem que fazer. Então você não precisa emocionalmente de ninguém. Uma coisa que eu aprendi é que eu não preciso e eu não aceito qualquer coisa ruim. Ai, mas você só quer escutar coisas boas, você só quer gente boa na sua vida. Óbvio, gente. Pra que eu vou querer uma pessoa ruim me machucando todo momento? Eu não preciso, eu não tolero, eu não aceito. Quando eu falei pra vocês lá no início do vídeo, se alguém tem a intenção tal, eu não aceito, eu não tolero, né? Esse aqui é o meu canal, eu tô aqui pra ajudar vocês. Então, se você tem esse desejo, essa maldade no seu coração de ferir alguém na dor daquela pessoa, né? Isso pra mim é inaceitável. Quero colocar isso também na cabeça de vocês. Aceita e tolera coisas boas pra você, né? Óbvio que a gente vai passar por momentos ruins, situações ruins, e a gente vai saber passar por isso
tranquilamente, mas não deixa isso entrar em você, não deixa isso dominar você. Porque naquela época eu deixei e eu me machuquei muito. Então, assim, foi terrível, não tenho nem como explicar isso pra vocês. Mas hoje, o que que eu aprendi? A me afastar dessas pessoas. Tem pessoas que eu não consigo, assim, tirar totalmente da minha vida, mas eu aprendi a não levar isso pro meu coração. E isso serve para pessoas que me machucaram, para pessoas talvez próximas, ou alguém eventualmente que me machucou de alguma maneira, assim, sentimentalmente, sabe? Sobre a minha dor. Isso diz mais sobre o outro do que você, né? Se a pessoa só fala coisas ruins, tá te machucando, só tá ali pra ficar te cutucando, te fazendo mal, isso diz sobre ela, que ela é uma pessoa ruim, que ela tem isso dentro dela, sabe? Essa negatividade, ruindade, maldade. Isso não tem a ver com você. Então, quando o outro te trata mal, de qualquer maneira, seja em palavras, em ações, sei lá, isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com o outro. Então, isso, gente, quando eu entendi e aprendi isso, foi ótimo. Porque eu evitei muito choro, muita tristeza, mágoas. E é isso, a depressão, ela me fez sofrer muito, muito mesmo. Eu não entendia o porquê que eu estava passando por aquilo. E hoje em dia eu posso falar para vocês que eu estou muito melhor, muito mesmo, né? Eu não estou 100%. Eu aprendi a passar pelas coisas tranquilamente, levemente. Claro que eu tenho momentos de tristeza, de choro, de felicidade, de alegria. Nós somos seres humanos, isso vai acontecer. Mas em relação à situação que eu estava antes, eu não estou mais. E eu sou muito grata por isso, por todas essas coisas que eu falei para vocês, né? De reconhecer que eu preciso de ajuda, pedir ajuda, aceitar a ajuda, saber que você tem força e ir atrás, levantar, falar, eu consigo e eu vou atrás. Você buscar conhecimento, falar, não, o que que acontece? Você ser curioso mesmo sobre a depressão ou a ansiedade, ou seja lá o que for que você esteja passando, né? Seja curioso, porque o conhecimento liberta. E quando você sabe, é como se você aprendesse a andar de bicicleta, né? Você nunca mais vai esquecer. Aprendeu uma vez, você vai levar aquilo pro resto da vida. Então, você vai saber, quando acontecer, se eu tive depressão hoje e passou 15 anos e eu tive outro episódio ou outra vez a depressão, eu vou saber sair daquilo mais facilmente até, né? Porque você já assim aprendeu, já sabe tudo que você precisa fazer. Então, gente, eu gostaria de deixar esse vídeo aqui com vocês, tá? Com todo o meu amor e até a minha caridade, porque isso pra mim é uma exposição da minha vida, uma parte ruim da minha vida que ninguém quer expor, né? Ninguém quer se expor assim negativamente, mas eu resolvi gravar esse vídeo. Confesso que esse já é o 5º vídeo que eu gravei pra vocês, porque nos outros eu não tive coragem de postar, eu acabei apagando. Então, eu resolvi vir aqui mesmo e não me interessa o que os outros vão pensar, ou vão achar, ou vai saber assim, eu sei que a Sandine teve depressão. Tá bom, te ajudou de alguma maneira? Eu consegui te ajudar, né? Se você está ajudando alguém, se você conhece alguém que está passando por isso, coloque, fale, né, para essas pessoas, ou para essa pessoa, que ela pode, que ela consegue, que você tá ali para ajudar. Talvez mande um vídeo para ela, né, sobre a depressão, o que que pode resolver, né, o que acontece no nosso corpo. Ajude ela de alguma maneira sobre todas as coisas que eu falei aqui no vídeo. Eu sei que ficou um vídeo muito grande, mas a minha intenção, minha única intenção aqui é ajudar, né, porque eu senti isso dentro de mim também. Se eu passei por isso, eu gostaria de ter tido essa ajuda, esse amor, essa compreensão quando eu passei por aquilo, né, a depressão. E eu estou aqui para ajudar vocês de uma maneira que eu gostaria de ter sido ajudada. É claro que meu marido me ajudou muito, né, minha mãe, minha família, mas eu gostaria de ter tido mais claridade de alguém que passou pelo mesmo, sabe? E não só de profissionais, ou de pessoas que tá ali só para ajudar. Eu gostaria de que alguém viesse também, falar assim, eu também passei por isso, eu sei, eu entendo,
né? O que me ajudou foi isso, o que me ajudou foi aquilo. Então, o que eu estou fazendo neste vídeo é isso, gente. Acho que eu já falei demais. Espero que eu tenha ajudado você pelo menos um pouquinho. Outra coisa, né, que eu deixei por último, mas não desvalidando, é que eu pude sentir o amor, a compreensão e a misericórdia de Deus na minha vida nesse momento. Todo mundo sabe aqui que eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo e tudo mais. E eu acredito, gente, que se não fosse o amor e a misericórdia, né, que eu senti, gente, eu realmente senti, né, a mão dele na minha vida, com certeza eu não teria passado por essas coisas, né? Nas escrituras falam que maldito é aquele que confia no braço da carne. Então, se você tá ali só confiando, né, no homem, que você vai fazer tudo sozinho, que você bate no peito, né, e fala assim, eu consigo tudo sozinho, né, sem Deus na minha vida. Você só vai estar ali, talvez você até consiga um pouco, mas Deus vai te dar muito. Deus vai te dar tudo que você precisa. E foi graças a Ele, o amor dele, e tudo que eu pude colocar ali, minha fé mesmo, falar assim, não, eu vou sair disso, eu consigo, né? Eu sei que eu posso. E eu realmente, eu senti Deus na minha vida nesse momento, que eu precisei muito, né? Em momentos que eu tava me sentindo sozinha, em momentos que eu estava em desespero, em momentos onde eu não conseguia explicar para ninguém o que estava acontecendo, mas eu sabia e tinha certeza que ele sabia e que ele podia me ajudar. Então, gente, esse foi o vídeo, né, de hoje que eu senti no meu coração que eu deveria fazer aqui para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. E desculpa aí pelos choros e momentos de emoções, mas faz parte, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!